todos com a paz do Senhor. Só volta comigo, eu deixo o celular na minha mão. Tá bom, mas não. Eu já moro lá. Tá bom, Da palavra de Deus que nós já recebemos nesta manhã. Creio que estamos muito bem alimentados por esta bendita palavra que acabamos de ouvir. Desejo convidá-los para abrirmos a palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, versículo 1 ao de número 7. A suprema excelência da caridade. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Nós vamos ler o outro versículo agora, porque eu vou começar aqui e vou terminar lá. Em Apocalipse, capítulo 2, e o versículo 20. Mas tenho contra ti o tolerares. Na tradução da Nova Bíblia Viva diz permitir que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Guarda essa palavra, tolerar, permitir. Quando nós lemos o capítulo 13 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, parece que o sentido, pastor Antônio, daquilo que se diz por amor, parece que há um paradoxo, uma contradição, porque entende-se por amor, principalmente uma religião que atua bastante nessa área da assistencial, de doações. Então entende-se quando a pessoa faz doações, alguém logo diz, está fazendo caridade. Só que aqui está dizendo que isso não é caridade. O mártir de um povo entregou a vida em prol de alguém. A Bíblia está dizendo que isso não é caridade. Falar línguas, tanto dos homens
também não é caridade. Diz que se falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, é como metal que soa ou como sino que é tino. Você não sabe o que é um sino tinino. É um som que aparece e se vai e se perde, né, pastor? Ainda que tivesse o dom de profecia, aqui tem uma palavra tremenda que diz: e conhecesse todos os mistérios. Quando Deus revela um mistério para a gente, já é uma coisa maravilhosa. Agora, todos os mistérios, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse fé, de tal maneira que transportasse os montes. Interessante, Paulo está dizendo que é possível fazer tudo isso sem caridade. E não ter caridade, nada seria. Aí vem aqui, ó, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Porque, teologicamente falando, o significado da palavra caridade, ele começa no versículo 4. Primeiro, a caridade é sofredora, ela é benigna, a caridade não é invejosa, porque é possível você fazer essas coisas e cometer esse tipo de erro. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses. É possível que a pessoa pratique tudo isso que nós lemos, fazendo o que, irmão? Buscando o próprio interesse, querendo uma autopromoção, querendo ter um nome conhecido, querendo ser reconhecido pela mídia. Aí Paulo está dizendo: isso não é amor. Não se irrita e não suspeita mal. O que a gente tem hoje, né, irmão? De gente suspeitando mal. Até aquela caixa que não está na vertical, está na horizontal, já é motivo de suspeita. Engraçado, as caixas sempre ficam na vertical, aquelas ali estão na horizontal. Não sei não, hein? Irmão, hoje se suspeita de tudo. Eu nunca vi isso. Sem fundamento nenhum. Não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, isso é amor. Tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Sabe por que eu fiz essa introdução? Para mostrar a diferença entre suportar e tolerar. O que se ouve hoje, pastor Geraldo Aziano, é a palavra discriminação. Nós já perdemos a quantidade. É ligar o aparelho de televisão, é ligar a internet, é ligar o rádio, sai lá. Discriminação, homofobia, radicalização, é o que se ouve. Não tem um dia que nós não ouvimos essas palavras. Exatamente. Fundamentalismo. Então, o Senhor colocou essa palavra no meu coração e nós vamos entender a diferença entre suportar e tolerar, porque não estão sabendo diferenciar uma coisa da outra. Então, os evangélicos não suportam, é o que eles dizem. Os evangélicos não têm amor. Os evangélicos discriminam, os evangélicos radicalizam. E nós vamos mostrar
que nós suportamos sim. Nós não discriminamos, não. Nós não somos radicais, absolutamente não. A prova está aqui, ó. A prova está aqui. Aqui nós temos mineiros, baianos, cearenses, paranaense, paulista, gaúcho. Aqui nós temos pernambucano. Sim. Aqui nós temos branco. Aqui nós temos pardos. Aqui nós temos negros. Aqui, olha aí. E vivemos em harmonia uns com os outros. Aleluia. Aqui nós temos toda a classe profissional. Aqui vivemos muito bem uns com os outros. Aqui temos médicos, aqui temos advogados, temos engenheiro, temos comerciantes, temos construtor, temos servente, temos pintor, temos eletricista, temos doméstico, temos diarista, temos vendedor, temos policial, temos músico. Nos damos muito bem com os outros. Aqui dentro nós temos irmãos que nasceram no Evangelho, né? Temos quem aceitou Jesus aos 5 anos, temos quem aceitou aos 10, aos 15, aos 20, aos 25, aos 30, temos quem já foi usuário de drogas, temos quem já passou alguns anos atrás das grades, e nem por isso deixaram de receber amor, nem por isso deixaram de ser acolhidos. Pelo contrário, alguns deles são até dirigentes de igrejas, são obreiros, são pastores. Aleluia. Agora, como que nós discriminamos? Como que nós não temos amor? Como que nós não suportamos? Os crentes não suportam, nós suportamos sim. Agora eu vou explicar o que significa a palavra suportar lá na origem. Suportar é perdoar sempre. Isso é suportar. É aquilo que o pastor Severino acabou de pregar. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isto é o que? Suportar em amor. É você sempre dar uma nova oportunidade. Pedro disse assim: Senhor, até quantas vezes eu tenho que suportar? Até 7? Jesus disse: não. Quantas? 70 vezes 7. 490 vezes ao dia, se precisar. Perdoa sempre. Perdoa sempre. Mais uma oportunidade. Mais outra oportunidade. Mais outra oportunidade. Mais outra oportunidade. Isto é, suportar. Jesus dá o exemplo daquela mulher pecadora lá em João 8:11. Ali tinha um radicalismo, quando eles queriam apedrejá-la. E quando chegam aonde Jesus está, diz: mestre, apanhamos essa mulher no próprio ato. E a lei diz que ela tem que ser morta. O que tu diz? Eu não disse nada. Estava escrevendo com o dedo da terra. Como eles insistiam, Jesus levantou a cabeça e disse: aquele dentre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí a Bíblia diz que um a um saíram e foram embora, do menor ao maior. Jesus olha e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Aqui está o verdadeiro amor. Aqui é suportar. O engraçado é que eles dizem que ambos suportam e que apedrejar o pastor. Então eu não estou entendendo. Nós vamos te matar. Se protege, porque você vai morrer. E nós somos radicais. Nós somos homofóbicos. Nós não suportamos. Pregamos a vida, pregamos a paz, pregamos a restauração, pregamos que Deus
Então, nós como obreiros do Senhor, temos que nos conscientizar para esta verdade. E ficarmos do lado de Deus. E ficarmos do lado da palavra. E ainda que Satanás tenta deturpar, ainda que Satanás tenta trazer confusão na nossa mente, nós vamos suportar em amor, vamos perdoar sempre, mas não vamos tolerar o pecado. Aleluia! Glória a Deus. Jesus disse assim: tenho contra ti o que, Senhor? Que toleras, permites que uma senhora que tem aí no meio, chamada Jezabel, e que ela recebeu o título até de profetisa, só que ela ensina os meus servos a se prostituírem, e ela prega que o sexo, olha lá, é livre, pode praticar todo tipo de promiscuidade, que Deus é amor, que Deus tolera tudo, que Deus aceita tudo. E vocês acreditam que boa parte daquela igreja estava tolerando? O que é tolerar aqui? É permitir, é ser conivente, é aceitar pacificamente a prática do pecado e não reagir. E ainda que o inimigo tente nos intimidar, meus irmãos, ainda que o inimigo tente colocar medo em nós e nos pressionar, para que nós venhamos a nos acovardar diante do pecado e fechamos a nossa boca e dizer: eu não vou pregar, eu não vou falar, eu não vou ensinar, porque senão eu poderei ser mal entendido, poderei ser taxado como insuportável, como alguém que não tem amor, como alguém que não ama as pessoas. E o inimigo vai entrando sorrateiramente dentro da igreja, e o pecado vai se alochando no meio do povo, e o Senhor nos colocou como atalaia. E inimigo, queira ou não queira, a igreja de Jesus foi, é e continuará sendo santa. Aleluia! Eu dizia ainda na Santa Ceia ontem, cravinhos, nós amamos, nós perdoamos, nós damos uma nova chance, nós estamos de braços abertos, nós queremos ver os pecadores salvos, mas para o pecado, tolerância zero. Nós não vamos tolerar o pecado, nós amamos o pecador, nós amamos as almas, nós amamos o ser humano, mas o diabo e o pecado é da porta para fora, porque o sangue de Jesus é. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja. O sangue de Jesus tem poder, irmão. O sangue de Jesus tem poder. O amor tudo suporta. O problema, sabe o que é? Quando Satanás chegou lá no jardim do Éden para enganar o homem, ele deixou lá para fazer a desordem 2 demônios. Um é o da desobediência, e o segundo é o demônio que não assume o que faz. São 2 demônios terríveis. Primeiro, o Senhor Deus disse: não pode comer do fruto. Esse aqui não pode. O inimigo veio, o da desobediência disse: pode sim. Ele foi e comeu. Aí o
saiu da desobediência e ficou do que não assume o que faz. É a coisa mais terrível que tem, irmão. É a pessoa que peca, mas ele não confessa. Ele não quer uma nova oportunidade. Ele quer permanecer na prática. E quer que a gente tolere a prática. O Senhor chegou e disse assim: Adão, por que você pecou? Ele disse: por causa dessa mulher que o Senhor me deu. Esse é o demônio que não assume o que faz, irmão. É por causa dessa mulher que o Senhor me deu a cara dela. Como diz o pastor, está com cara de Santa, né? Está com cara de quem não sabe o que aconteceu, mas é ela, foi ela. Aí o Senhor disse: Eva, o que foi que aconteceu? É a serpente que me enganou. Assim, então ninguém errou, ninguém fez nada, está tudo certo, né? Porque está todo mundo se... Irmãos, eu vou dizer uma coisa a vocês. Davi não era flor que se cheira. Não era, irmão. Ó, é possível que nenhum dos que estão aqui cometeram o tipo de pecado que ele cometeu. É possível. Não só passou. Nessa parte estão melhor do que ele. A Bíblia diz que ele cometeu um homicídio. Olha só. Irmão, ele não era branco. Só que a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque esse demônio que não assume o que faz, não teve lugar na vida dele. Não teve. Esse demônio nunca usou Davi. Eu acho interessante quando você vê Natan chegando, ele está lá todo pomposo. E Davi diz: homem de Deus, entra. Olha que palavra bonita, irmão. Entra, homem de Deus. Aí Natan entrou. Disse: como vai, profeta? Disse: graças a Deus, bem o senhor, eu também estou bem. Aí ele disse: eu preciso contar o que está acontecendo aqui no seu reino. Ele disse: conta, meu homem de Deus. O que está acontecendo? Olha, tem 2 homens aqui, um pobre e um muito rico. E o pobre tinha uma ovelhinha, mas ele amava tanto essa ovelhinha que ela dormia no seu joelho, comia no seu prato, era um bichinho de estimação. E o homem rico, aquele rebanho de ovelhas, um dia chegou um viajante, um hóspede, um amigo, e aí ele foi preparar o almoço. Sabe o que ele fez? Não, pegou a única ovelhinha que o vizinho de cerca tinha, matou, antes que ele fez o quê? Matou e bateu na vez, tem que devolver 4 vezes mais e ainda tem que morrer. Muito bem. O senhor quer saber quem é esse homem? Disse: agora, conta logo que eu vou agir. Disse: esse homem é você. Qual que foi a reação de Davi? Imediata, pode ler o texto, imediata. Quando o Natan diz assim: é você, ele dá um grito e diz: pequei! Pequei! Sabe qual foi a resposta do profeta? O teu pecado foi perdoado. Aleluia! Glória a Deus. É isso que nós pregamos. É isso, Aleluia! é isso que o homem de Deus tem que fazer. É mostrar o caminho. Glória a Deus. Aqui tem amor, irmão. Aqui tudo suporta. Tem uma segunda, tem uma terceira, tem uma quarta, tem 490 oportunidades por dia. Desde que a pessoa chega e diz: me ajude. Glória a Deus. Pequei, mas eu não quero pecar mais. Me dê uma nova oportunidade. Ontem mesmo acabou o culto e veio um moço falar comigo.
Jesus liberta da cachaça. Não podemos ter uma igreja de cachaceiro. Mas nós temos que suportar, não. Suportar é perdoar sempre. Quando a gente admite cachaceiro entre nós, tomando santa ceia. Sim, tomando santa ceia. E nos bares com os ímpios e escarnecendo ainda muitas vezes. Quando eles estão meio tontos, eles ainda começam a contar o que se passa entre nós. E os botequeiros ficam sabendo daquilo que se passa entre nós. E nós não podemos tolerar isso. Porque Jesus liberta da cachaça. Não vos embriagueis com vinho que a contenda. O ministério não precisa de pastor cachaceiro, precisa de pastor cheio do Espírito Santo. Glória a Jesus. Aleluia. Pastor que acredita que Jesus Cristo ainda cura. Pastor que acredita que Jesus Cristo ainda salva. Que Jesus ainda batiza no Espírito Santo. E Ele está aqui nesta manhã. Glória a Deus. Vou entregar uma palavra aqui. Ela é forte, mas é Deus que está mandando. Tem obreiro que precisa ser liberto. Tem obreiro que precisa de libertação, irmão. E Jesus liberta, pastor. Jesus liberta. Ele estava lá no mundo, tinha costume de pôr a mão aonde não lhe pertencia. Aceitou Jesus? Ele precisa pedir para Jesus santificar a mão. Precisa ser liberto. E Jesus é maravilhoso. Isso aqui que está acontecendo, sabe o que é? Amor. Jesus está te dando uma nova oportunidade. Assim como deu para Judas Iscariotes. Quando Jesus dizia assim: de vós há de me trair. Jesus estava fazendo o quê? Dando oportunidade para ele se arrepender. Mas quem é? Aquele que vai pegar a ceia comigo. Aí quando ele pôs a mão, é ele, ó. É você, meu filho. Se arrepende. Muda. Muda. Mas ele não deixou a palavra descer no coração. Vir aqui é bom, irmão. Mas melhor do que vir aqui é pôr em prática aquilo que se ouve. Deixa trabalhar. Cuidado com a avareza. Cuidado, pastor. Mas entrou 5.000 numa noite, mas não é seu. Não é meu. É do Senhor. Não põe a mão naquilo que não te pertence. Entrou 500, vou registrar 400, deixa a ceia aqui, porque não tem ninguém vendo. Mas Jesus já está revelando agora. Jesus já te viu. Não entra por esse caminho, não entra por esse caminho. O seu fim é o fim de Judas Iscariotes. O céu existe, minha gente. Eu estava dizendo esse dia, tem obreiro que já não acredita mais no céu e no inferno. Porque se vive no pecado é porque não acredita que o inferno existe. E eu vou te lembrar, se o diabo cauterizou a mente de alguém que o céu não existe nem o inferno, e que nós somos igual cachorro, gato, papagaio, periquito, que morre e fica aqui na terra,
sujo. O inimigo é sujo. Primeiro ele incentiva, depois ele te tortura. Há muitos anos atrás, quando nós morávamos em Pontal, no ano de 1979, nós tínhamos um trabalho lá na usina. E um dia uma moça, não sei se o João Pedro Ribeiro lembra disso, não lembra, João Pedro? Ela bebeu veneno. E nós estávamos fazendo um culto lá, era um menino novo, pastor. E aí chegaram correndo e nós fomos lá, meu pai. Quando eu cheguei lá, vi a cena muito triste, a menina no chão, irmão, se debatendo. Mas estava tendo convulsão, não sei o que estava acontecendo. A boca, tudo espumando, igual quando come sabão, irmão. Aquela coisa feia. A moça tomou muito remédio, muita coisa terrível. E naquela angústia nós oramos. E o Senhor foi dando graça, e ela foi se restabelecendo. E aí depois de alguns dias, a gente voltou e a menina estava salva. Deus salvou, restaurou. E aquela menina era desviada da igreja. Sabe o que ela contou, irmão? Que antes dela tomar aquele monte de droga, de remédio, o diabo falava assim: toma, você vai descansar. Sua vida é um inferno. Não vale a pena viver assim. Toma esse monte de remédio, se suicida e você vai descansar. Aí ela tomou. É assim que o diabo faz. Não pega 100 hoje, porque tem 1000, não vai. Ninguém vai ficar sabendo também. Você também está precisando, não está? Você não conhece o fulano também que pegou o Beltrano? Não aconteceu nada. Você mesmo não aconteceu. Parece que não aconteceu. Está tudo anotado lá em cima. Às vezes o ministério ele tem que tomar algumas medidas que às vezes você não entende, por precaução, para zelar o nome da igreja, para evitar um escândalo. Aí alguém às vezes ficou por isso mesmo. Não ficou por isso mesmo, não, meu irmão. A Bíblia diz: há um memorial escrito diante de mim. Cuidado com o memorial de Deus, que ele não envelhece, a página não amarela e não se apaga. Está tudo escrito lá, está tudo registrado lá. E um dia vai ter que dar conta. E quando ela estava naquele estado terrível de abuso, ao próprio que disse para ela fazer, dizia assim: agora você vai morrer. Você não era crente? Você não ia lá na igreja? Você não sabe que o inferno existe? Para você não tem mais salvação. Agora acabou tudo. Agora é fogo, ranger de dentro, de dente e pranto. Não foi assim que aconteceu com Judas, irmão? Ele voltou para as moedas. Quando ele chegou, ele disse: não, as moedas é sua, problema seu. Nós não queremos, não, mas está todo o dinheiro de volta. Eu desfaço, solta Jesus, pega o dinheiro de volta e a gente desfaz o negócio. Não, não tem nada desfeito. Aleluia! Entrando no desespero, pegou o saco de moeda, jogou para cima, as moedas começaram a cair, e a Bíblia diz que ele saiu, pulou para o precipício, caiu no espinheiro, as entranhas dele se derramaram. E ali ele morreu. O Espírito Santo está aqui para te libertar desta maneira. O Espírito de Deus está aqui, o Senhor está